Então vamos ao nosso exemplo. O primeiro passo é criar o nosso pequeno exemplo. Então, criar um cadastro de unidades da federação, um cadastro de UF, que vai ser segundo o padrão de caso de uso tabular. Poderia ser integrado qualquer ferramenta de modelagem para gerar as entidades no projeto comuns. No nosso exemplo, para efeitos de demonstração, elas serão criadas manualmente. Então, na pasta entidade, eu vou criar uma nova classe. Essa classe vai se chamar UF. Essa classe deve ser abstrata. Ao clicar em Finish, é criada a classe uf.java, onde eu vou definir as propriedades dessa classe. Então, quais seriam essas propriedades? O F tem uma propriedade nome e uma propriedade sigla. Então, as propriedades devem ser privadas. Nome é uma string e sigla também. Ao definir a entidade e criar suas propriedades, nós vamos agora gerar o mapeamento objeto relacional dessa entidade. Então, através do atalho Ctrl N, nós vamos selecionar em JCompany Code Generator o item 01, mapeamento objeto relacional. Clicamos em Next. E ele abre a tela do assistente para a geração desse mapeamento, onde tem várias opções. Dentre elas, as mais importantes são a geração do campo de versão da entidade, para fazer o controle de concorrência otimista entre os objetos, o campo de auditoria, onde vai gerar propriedades de auditoria mínima, o estereótipo, onde eu vou definir qual será o tipo de mapeamento, no nosso caso, tabular, o nome de tabela sugerido segundo o nome da entidade, onde eu posso também substituir, o nome de uma sequence que vai gerar a propriedade de chave primária. O identificador eu posso selecionar como sendo um identificador automático, utilizará da sequence para gerar o seu valor numérico sequenciado, ou uma chave natural, onde eu defino quais são as propriedades que compõem a chave. No nosso exemplo, nós vamos usar um ID automático. Nas propriedades, basta definir, por nosso exemplo, o tamanho de cada uma delas que supostamente existe na base de dados. Então, o nome vai ter 40 posições e a sigla 2 posições. Propriedade de versão nós não precisamos, data também não, o usuário eu vou definir como sendo 40 posições também. Finalizando o assistente, ele gera todos os artefatos necessários do mapeamento. Então, vamos dar OK. E o que ele fez? Na entidade UF, ele gerou todo o mapeamento para mim. Então, ele criou a chave, a propriedade de chave, a propriedade de versão, vamos expandir a classe, o mapeamento de data de alteração e usuário de alteração, que são as nossas propriedades de auditoria mínima, a propriedade nome e sigla com seus mapeamentos, e os gets e sets de todas elas. Além da UF, ele gerou também a entidade concreta da unidade da federação, que é a nossa UF Entity, onde ele anota como sendo uma entidade persistente, qual a tabela será mantida essa informação e algumas configurações adicionais criadas pela PowerLogic, como PLC entidade, que ela será utilizada como lookup, e para tabular uma propriedade para o desprezo do item, caso não seja informado, nesse caso, a propriedade nome. Feito o mapeamento objeto relacional, a próxima etapa é a geração do caso de uso. Então, novamente, através do atalho Ctrl N, selecionamos agora o item
Caso de uso, manter classe, tabular. Selecionando Next, nós iniciamos o preenchimento do assistente para a geração dos artefatos necessários. Então, identificador do caso de uso, vou chamar de UF. A entidade persistente, o caminho absoluto da entidade principal, vai ser a nossa UF Entity. O subdiretório onde serão gerados as JSPs desse cadastro. Então, UF também. Next. Informações adicionais como o título do caso de uso. Vou colocar unidade federativa. Nós temos a opção de utilizar Ajax para a manutenção desse cadastro. Então, e vem marcado por default. Entrada em lote. No caso da tabular não faz sentido, mas poderia ser selecionado e a cada cadastro ele automaticamente incluiria linhas novas no cadastro tabular para uma nova inserção de dado. A exclusão, se nós desejamos uma exclusão lógica do registro ou uma exclusão física do registro. E opções globais, o que deve ser gerado nesse caso de uso. Clicando em Next, nós formatamos a tela nesse passo. Clicando em Visualizar manutenção, ele abrirá a tela para apresentar como ficará a tela final. Então nós temos o checkbox de exclusão do registro, o campo de nome e o campo de sigla para cada item da base de dados. Através dessa tela, nós podemos reformular a disposição dos campos, por exemplo, passando a sigla para a coluna 2 e o nome para a coluna 3. Visualizando novamente, nós temos a inversão das posições. Então, a tela pode ser formatada através desse assistente, onde nós podemos dizer quais as propriedades serão utilizadas na tela de manutenção, em qual linha, em qual coluna, qual o formato do campo, o tamanho do campo, na propriedade de domínio. Caso alguma entidade tivesse relação com uma segunda entidade, qual seria essa classe de domínio? E o rótulo dos campos que seriam utilizados. No nosso caso, nome e sigla e COD para a propriedade-chave primária. Finalizando o assistente, ele gerará todos os artefatos necessários.